Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer um podcast rapidinho a respeito da era napoleônica. A gente vai destrinchar esse mapa mental. Vamos começar ali na parte verde, na parte esquerda ali, ó, superior, na palavra diretório. O diretório foi o nome dado ao governo dos girondinos, da alta burguesia, já ali mais ou menos no finalzinho da primeira etapa, digamos assim, da primeira grande etapa da Revolução Francesa. O que acontece é que havia uma insatisfação popular e uma instabilidade política muito grande nesse período, o que permitiu que um general chamado Napoleão Bonaparte desse um golpe que ficou conhecido como golpe 18 de Brumário. Napoleão fecha a Assembleia e se coloca no poder. É o que muitos historiadores utilizam como o fim da Revolução Francesa. Outros já consideram o fim de uma fase dessa revolução que terá continuidade aí com a era napoleônica e outros períodos da política francesa. Bom, Napoleão então se torna o primeiro cônsul da França. O cônsul, ele tem uma tarefa muito parecida com a tarefa dos presidentes, né, dos reis. Ele é líder do poder executivo. E ele vai fazer coisas que os franceses queriam muito que fossem feitas. E é por isso que ele vai ter tanta aprovação popular. Ele vai fazer uma reforma educacional, ele vai estabelecer o Estado laico, que é o Estado sem vínculo religioso. Ele vai criar o Banco da França, né? Vai estabelecer aí valores burgueses. Mas apesar de todas essas inovações e todas essas mudanças que vão agradar muito a França, não se esqueçam, ele se revela já desde cedo um líder bem autoritário, com censura, proibição, né, de greves e outras coisas mais. De cônsul, Napoleão acaba se tornando imperador. Ele é coroado, inclusive, pelo Papa. Ele torna-se imperador sem ter nenhum vínculo com a família real francesa. Mas isso não interessava naquele momento. A aprovação de Napoleão era tamanha, né? A aprovação popular era tão grande que isso não fez a menor diferença. Napoleão vai se tornar um grande imperador e vai começar então a expandir os territórios e, digamos que, os valores da França. É claro que as nações que estavam ali ao redor, né, da nação francesa não vão achar muita graça. A Prússia, a Áustria, a Rússia, a Espanha e até mesmo Portugal são nações que vão sofrer uma influência direta de Napoleão. Algumas delas serão dominadas, outras se tornarão estados vassalos, né? E outras, no caso de Portugal, por exemplo, mudarão completamente a sua trajetória histórica, né? A sua história. Por exemplo, Dom João acabou fugindo para o Brasil porque estava, na realidade, fugindo das tropas de Napoleão. Mas vamos entender melhor isso aí. Napoleão queria muito, muito, muito conquistar a Inglaterra. Só que a Inglaterra fica numa ilha e era a maior potência marítima da época. Ele sabia que ele não podia invadir a Inglaterra e por isso ele estabeleceu o bloqueio continental, proibindo todas as nações de comercializar com a nação inglesa. Isso vai acabar fortalecendo também a indústria da França, porque essas nações vão precisar comprar mercadorias de algum lugar. Se elas não podem comprar da Inglaterra, elas vão comprar da França. A ideia era enfraquecer a Inglaterra para que então Napoleão pudesse dominá-la. No entanto, como Portugal desobedeceu às ordens de Napoleão e a família real portuguesa veio para o Brasil e Portugal continuaram mantendo relações com a Inglaterra. E a Rússia também resolveu que não ia mais seguir as ordens de Napoleão. Por esse motivo, as tropas napoleônicas invadiram a Rússia. E esse foi o grande problema de Napoleão. A Rússia criou uma estratégia extremamente inteligente. As tropas de Napoleão invadiam, as tropas russas recuavam, as tropas de Napoleão seguiam, as tropas russas recuavam e assim por diante. Até que chegou um momento em que as tropas de Napoleão já estavam no meio da Rússia e os russos haviam queimado tudo o que as tropas de Napoleão poderiam usar para se alimentar ou para se proteger. Chega então o inverno e é esse inverno que vai acabar com as tropas de Napoleão e vai fazer com que ele seja preso pela primeira vez. E ele é exilado numa ilha ali na região da Itália chamada Ilha de Elba.
Mas, estranhamente, ele não fica encarcerado. Ele governa a ilha de Elba e acaba conseguindo, inclusive, deixar essa ilha, fugir da ilha e organiza um governo chamado Governo dos 100 Dias, que vai durar aproximadamente 100 dias. Ele tenta organizar o seu exército para retomar ali as suas conquistas, mas na Bélgica, na Batalha de Waterloo, ele tem então a sua derrota definitiva. É quando então Napoleão vai ser enviado para uma outra ilha, a ilha de Santa Helena, na África, já bem distante da Europa. E é por lá que ele vai morrer. Com o fim da Era Napoleônica, a gente tem o Congresso de Viena para reorganizar as coisas na Europa. Os reis legítimos voltam ao trono, os territórios são reorganizados, a maioria deles volta a ter a configuração anterior à expansão napoleônica, e a França, ela vai ser obrigada a compensar aquelas nações prejudicadas por Napoleão. Era isso, espero que vocês tenham gostado e entendido esse mapa mental e esse podcast. Um grande beijo para vocês!